Olá, inscritos do canal Verdade Urgente, Ricardo com vocês aqui mais uma vez. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns textos que eu escrevi ali no canal Verdade Urgente durante as minhas férias forçadas dadas pela plataforma Comuna. E eu espero que vocês vão lá dar uma olhadinha, se inteirar. Eu resolvi escrever um mini curso, vamos tratar assim, é bem superficial, mas relacionado aí com as bases bíblicas e mais específico para aquele cidadão que se diz cristão, que exerceu o seu papel, ou pelo menos achou que exerceu, segundo todas as novas revelações que surgem a cada dia, referente ao pleito que nós tivemos. Eu confesso que eu fiquei muito chateado, muito decepcionado em descobrir como essa ideologia marxista maldita conseguiu atingir até mesmo a igreja pelos membros mais fracos do corpo de Cristo. E isso eu falo em todo o mundo, não somente no Brasil. E eu me vi aí na obrigação de pelo menos fazer um texto básico. Eu acho que poucos versículos reveladores, impactantes e que tragam de volta o raciocínio, a mentalidade cristã sensata, lúcida, para estes irmãos que foram ludibriados e enganados, talvez por uma falta de instrução, e eu vou estar comentando isso também durante o decorrer do vídeo, que essas pessoas possam dar uma olhada nesse material e você também possa me ajudar a compartilhar com esses cristãos que você sabe que partiram para o lado errado da força. E agora nós estamos aqui passando esse pavor, essa expectativa terrível e essa incerteza do futuro do nosso país, das nossas famílias, das nossas próprias vidas. Eu fiz esse curso em 4 artigos, fiz 4 temas específicos ali e todos eles bem embasados nas escrituras, nada fora de contexto, nada com interpretações múltiplas e errôneas, a não ser que a pessoa seja já, por natureza, doente espiritualmente. Aí não tem como. Qualquer verdade que você tente mostrar a essa pessoa, ela não vai entender. Mas não quero deixar a introdução muito longa, então vem comigo após a vinheta. E aí, gostou da nova abertura do nosso canal? Do novo logo? Você já deve ter percebido que eu dei um upgrade antecipado de final de ano. Eu não resisti, eu sou desse jeito. Estrago sempre a surpresa. Mas estamos de cara nova com um logo mais simplificado, como eu havia dito em outro vídeo, e também já aproveitei para trabalhar na vinheta. Então por agora deixa isso para lá. Vamos falar do curso básico aqui, voltado para o âmbito da política, baseado na palavra de Deus, que alguns cristãos, que carinhosamente eu chamei aqui em alguns vídeos de meia boca, porque é inadmissível para qualquer conhecedor das escrituras de votar numa pessoa de forma tão errada, tão antibíblica, tão inconsistente com aquilo que às vezes esses supostos cristãos pregam, oram, torcem e aí vão lá na hora H e fazem uma atitude inusitada. No primeiro artigo eu tratei de expor que nós não somos apenas cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos da terra. Nós vivemos entre homens, entre a sociedade, e isso não pode ser ignorado. Você é um cidadão de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer cidade que seja, você faz parte. Não estou falando com você, Bob. Bob é o meu cachorrinho que às vezes interfere no vídeo e tá ali deitado na minha frente, olhando pra minha cara e abanando o rabinho como se eu estivesse conversando com ele. É um barato. Enfim, continuando aqui. Então, você sendo cidadão da Terra, você precisa entender que você tem os seus papéis aqui. No mínimo, deveria haver em nós uma preocupação, um conhecimento e uma interação maior no que diz respeito à sociedade. Afinal, nos ensinamentos cristãos, nós já temos da parte de Deus, da parte dos mandamentos de Deus, da parte de Cristo, dos apóstolos, ensinos que nos levam a interagir com a sociedade em amor, na prática do bem, né, de fazer esmolas, de ajudar o próximo, enfim. Tem ou não tem? Tem. Infelizmente,
pela complexidade do tema, que convenhamos e sejamos sinceros, nós cristãos, eu acho que até em maioria, somos muito leigos relacionados a isso, nós acabamos criando uma aversão ao assunto política. Mas política faz parte desse todo que as escrituras nos ensinam. Sobre fazer o bem, sobre você cuidar bem da sociedade, dos seus vizinhos, das pessoas que você encontra por aí. Isso faz parte da nossa vida, mas infelizmente as pessoas deixam isso um pouquinho de lado pela complexidade relacionada aos termos, às leis, aos trâmites, ao andamento, à evolução de processos e tudo aquilo que faz com que a máquina do Estado funcione e exista. Mas nós não devemos ser assim, irmãos. Eu falo por experiência própria. Até o ano de 2017, eu era um completo leigo, tinha aversão e não queria saber desse assunto. Eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui. Você é cidadão do céu em Cristo, sim. Mas você não deve viver como um alienado, um extremista religioso que só vive de religião, que só vive com a cabeça no céu. Isso é nobre, você querer orar, você jejuar, você sacrificar, você oferecer sua adoração, seu louvor, você pregar o evangelho, que Jesus salva, morreu na cruz pelo pecador. Isso é imprescindível e essencial, mas você precisa entender o seu papel na sociedade. Você não pode simplesmente se isolar e ignorar que você também vive entre as pessoas que dividem da mesma sociedade, do mesmo ambiente. Quando nós fazemos isso, hoje eu entendo, depois de criar interesse, criar hábito em ler, me informar o tempo todo santo dia eu estou vendo noticiários de confiança, eu estou me informando, tá? Eu pesquiso também narrativas de lados obscuros, opostos, mentirosos, que criam as narrativas justamente para identificar isso. Então hoje eu posso dizer, é possível sim você sair dessa zona de conforto e pesquisar mais sobre o assunto. Dizer simplesmente, é a vontade de Deus e que assim seja feita, não justifica o seu ato de banalizar o assunto que é tão importante. Nós devemos sim fazer a nossa parte como cristãos. Esperamos a Cristo? Sim. Devemos cuidar com isso? Sim. Devemos zelar em todo espírito, alma e corpo para nos santificar para a vinda do Senhor? Sim. Sabemos que o Senhor Jesus nos prometeu moradas para onde Ele foi, e Ele disse que viria, voltaria e nos levaria consigo também. Creio também nisso. E Ele fará, porque Ele é fiel nas suas promessas. Mas irmãos, Paulo nos seus dias, ele estava observando cristãos com uma fé, eu vou chamar de fé ardente. Tá? Eu não vou olhar pelo outro lado e taxar os irmãos como relaxados, como desleixados. Era uma fé ardente, tão vívida, que até falta hoje em nossos dias, que os irmãos estavam abandonando o seu trabalho, as suas vidas pessoais, para viver ali esperando a Cristo a qualquer segundo que fosse. E aí Paulo dá uma instrução, calma gente, não é assim. Não é para tão já, vivam a vida de vocês. Vivam a vida de vocês, trabalhem, conquistem, vivam na medida do possível a vida de vocês normal, mas estejam preparados. Viver o reino de Deus em toda a plenitude que se possa, dentro das nossas falhas, da nossa natureza que é terrível, é o nosso primeiro e maior inimigo, é compreensível, irmãos, é uma bênção, mas não podemos nos alienar, nos isolar e fingir não ver que vivemos nesse meio, relacionando-se também com a política. É triste hoje ver pessoas que, por falta de uma instrução mais profunda, votam em candidatos ímpios, imorais, criminosos, bandidos, corruptos constatados, ou simplesmente ficam em cima do muro, como já disse um sábio, o muro pertence ao diabo e você não pode ficar em cima do muro. Aconteceu recentemente que o pastor foi dar uma instrução sábia, ele é muito sábio, ele é todo cuidadoso com as palavras, para não ofender ninguém, não ataca ninguém diretamente. E aconteceu que ele instruindo, da forma como eu estou fazendo, para a pessoa fazer o seu papel, não se isolar, não se isentar, não deixar de fazer, porque se você fizer ou não, você vai receber do que vier de lá de cima, querendo ou não. Então faça o seu papel, some aos que estão buscando fazer o bem. E ele foi lá dar uma instrução, uma pessoa saiu soltando fumaça pela venta, chateado, uma atitude de menino espiritualmente falando, e o galo cantando, e aí a pessoa saiu chateada.
imaturidade. E tem muita gente assim nas igrejas que se dizem cristãos, deveriam ser sábios, maduros, inteligentes, conselheiros das pessoas, mas não tem um nível de QI, um nível... Aqui é assim, vai se acostumando. Não tem um nível de percepção das coisas compreensível, então acaba que fica difícil de tratar, de conversar, de tentar até convencer. Eu vou estar falando no decorrer aí dos próximos vídeos sobre o porquê que a situação está desse jeito nas igrejas, principalmente as igrejas protestantes. Eu vou deixar para os próximos vídeos, os outros próximos episódios, para não ficar muito longo o vídeo e você poder entender por partes aquilo que eu propus a expor lá no Verdade Urgente, tá bom? Então eu vou deixar a fonte do link, você vai lá, dá uma olhada. E não deixe de conferir também aqui a nossa playlist sobre esses temas relacionados à política. E no demais, para não deixar o vídeo mais longo, se inscreva no canal Verdade Urgente, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e compartilhe nos grupos, ajude-nos aí a crescer no YouTube. E no demais, até a próxima.